Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar da profissão Headhunter. Como que trabalha um Headhunter? O que ele avalia? Quais os candidatos que se saem bem na entrevista? Será que existe algum componente aí que você possa agregar na sua performance para chamar melhor a atenção dos Headhunters? Tudo isso junto e misturado. Eu falo aqui com o Headhunter, que é o Hussein. É Hussein, só me ajuda no seu sobrenome. Hussein Omairi. Hussein Omairi. O Hussein, ele é executivo de RH, já fez milhares de coisas aí no mercado e hoje ele está atuando como Headhunter. Hussein, gratidão. Sei que sua rotina é difícil, né? Aí tem muitas entrevistas, muitas reuniões. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade e pelo convite também, Thaís. O convite, de novo, agradeço e nossa vida é dinâmica, né? Sim. Muitos processos, muito dia a dia absorve. Até a gente teve um contato ali no começo do ano, eu estava em férias aqueles dias, não deu para vir. Agora, que bom que deu certo. Ai, que top. Ô, Hussein, e faz quanto tempo que você está atuando como Headhunter? Como Headhunter, eu estou atuando há 4 anos. Sim. Foi ali, por volta da pandemia, que me deu um empurrão para eu montar a consultoria, a Nível Skills Recrutamento Executivo. Antes disso, eu fui executivo de RH em grandes empresas. Antes de ser executivo de RH, eu atuei em outras áreas, em empresa da minha família, e daí no começo dos anos 2000, isso nos anos 90. Sim. No começo dos anos 2000, eu saí da empresa da minha família, meu pai acabou vendendo a empresa, e aí entrei como coordenador de RH, fiz uma carreira extensa de quase 20 anos aí em RH, e no final já estava também uma atuação mais ampla, com governança corporativa, planejamento estratégico. Uhum. E na pandemia, eu tinha entrado numa empresa de médio porte, que ela ia passar por um M&A e ia dobrar de tamanho. Esse era o projeto, isso era 2019. E aí veio a pandemia e aconteceu o contrário. A empresa reduziu pela metade em termos de pessoas, em termos de faturamento, enfim, tudo que a pandemia causou em várias empresas, né? E aí foi aquele empurrão que eu precisava. Eu fiz um trabalho voluntário pelo LinkedIn que deu 23 mil acessos, tal, que foi fazer uma consultoria pro bono, de olhar currículo, dar sugestões de entrevistas, enfim, um trabalho, quase que um trabalho de outplacement, mas uma coisa assim mais, até para preencher um pouco o tempo na pandemia. Preencher o tempo não vou dizer porque o trabalho do RH foi muito grande durante a pandemia, mas eu fiz esse trabalho, deu uma repercussão muito grande, e ali no segundo semestre de 2020, eu falei, eu vou estruturar direitinho, e aí montei a consultoria, porque passei a atuar mais estruturadamente. Eu já vinha tendo uma atuação mais empírica, assim. E como que está a consultoria? O que você está sentindo do mercado? Bom, o mercado sempre tem posições, né? Seja de aumento, seja de substituição. A nossa consultoria, ela não é uma consultoria grande, eu costumo dizer que é uma boutique de recrutamento e seleção, a gente customiza bem os projetos, e os projetos sempre estão acontecendo, não num volume muito forte, mas eles vêm acontecendo. A gente trabalha muito com indicação, então um cliente indica para o outro, e tem tido bastante vagas, assim. E como que é o seu dia a dia, né? Porque todo mundo acha que o recrutador, que o Headhunter não é um profissional. É um robô que não tem fome, não tem necessidade, não tem sentimento, né? Como que é o dia a dia de um Headhunter? Como que vocês atuam? O que você avalia num currículo também? Hoje, qual modelo de currículo está mais adequado a vocês? Você pode falar um pouquinho disso? Claro, a gente trabalha com posições de média e alta gestão, né? A gente procura trabalhar sempre posições de gestão, a partir de coordenação até diretoria.
E também, assim, não tem um segmento específico, nem uma área específica. A gente é bem generalista, até pela minha formação, pela minha experiência, né? E então vem as vagas, né? A gente entende muito, a gente gosta de entender muito bem a cultura, a dor do cliente, né? Entende muito bem o que a empresa está buscando, o que eles querem, e aí a gente vai para o mercado via hunting ou via divulgação da posição, recebe os currículos, seleciona e começa a entrevistar. E os currículos, cada posição, eu sempre digo, não tem um perfil certo ou errado. Uhum. Tem um perfil que se encaixa melhor ou menos para cada posição, né? Então, dependendo da posição, a gente avalia a questão do inglês ou a questão de conhecimento técnico. As soft skills sempre estão em vogas nessas posições de gestão, né? Então, os conhecimentos, habilidades, atitudes, a atitude do profissional sempre é muito importante. Então, a gente sempre presta atenção nisso. Sim. Você acha que o mercado mudou muito? Porque a gente vem num tempo em que eu lembro que quando eu trabalhava na KPMG, tem que ter formação em universidade de primeira linha, tem que ter, assim, experiência exatamente no nosso segmento, né? A gente não falava muito de soft skills. Quando ia caçar um profissional, a gente enfatizava muito mais as hard skills. E hoje, o que você sente do mercado, essas mudanças, assim? Eu sinto que aquela velha máxima, né? A gente contratava pelo técnico e desligava pelo comportamental. Peter Drucker, né? Então, e agora, hoje em dia, já está se dando muito mais ênfase às soft skills no currículo. A questão da universidade, claro que uma universidade de ponta, uma universidade importante, seja em Curitiba, São Paulo ou no exterior mesmo, né? Faz um pouco de diferença. Mas o mais importante é o background, né? Nessas posições de gestão, já que é o meio da carreira do profissional, né? Quando é o começo, às vezes a faculdade tem mais importância, mas nessa fase já são as realizações, tal, e muito a atitude, o comportamento, a flexibilidade, né? A gente está lidando muito com essa questão do remoto e presencial. Eu sinto que as empresas estão pedindo mais presencial e os candidatos mais remoto. Então, tá dando um problema, porque eu tenho amigos que dizem assim, Thaís, eu tô traumatizada. Cada 10 profissional que eu falo, 8 não querem nem ouvir proposta, porque eles não querem sair de casa. Não querem nem, se a entrevista for presencial, eles já descartam. Exatamente. Sério, você? Aconteceu isso comigo semana passada, inclusive. Sim, o que houve? Uma posição em 4 barras, e daí já no anúncio você coloca ali presencial em 4 barras. Né? Na entrevista você fala presencial em 4 barras. Daí quando a empresa chamou para a entrevista, obviamente, presencial, o candidato declinou. Não, é muito longe para mim. É muito presencial para mim. Exatamente, desde já, né? Então, é muito presencial, eu só aceito presencial depois. Então tá tendo esse cabo de guerra, né? E eu fiz uma conta num processo que eu fiz ano passado e eu perdi, vamos dizer assim, 30% dos candidatos, a hora que você falava que era presencial, nesse caso era araucária, declinavam de cara. Então, assim, eu vejo que as empresas, e tinha gente boa, né? Tinha gente boa. Eu vejo que as empresas deixam de atrair um bom profissional, mas os profissionais também estão perdendo assim ótimas oportunidades em ótimas empresas, belas empresas, né? Então, assim, eu até brinquei esses dias com um amigo que é uma relação perde-perde, né? E aí a gente vai se ajeitar, né? Com o tempo isso aí vai se ajeitar, alguém vai ter que ceder um pouco. Então, assim, a gente fala muito em soft skills, flexibilidade.
poxa, parece que as peças não estão tendo essa flexibilidade hoje, né? E a partir do momento que eles comecem a entender um pouco mais o outro lado, talvez fique mais fácil. Sim, verdade. E você acha que hoje a maioria das empresas está no híbrido ou está no presencial já, falando dessa realidade? Olha, falando pelos meus clientes, a maioria está no presencial, algumas estão no híbrido e remoto eu não tenho nenhuma empresa no meu hall de clientes ali que esteja 100% remoto. Eu até conheço algumas empresas, né? Mas aí eu vejo que são empresas muito grandes ou multinacionais ou consultorias importantes aí, uma das Big Four aí, né? Que aí estão no remoto 100%. Né? Ou vai lá uma vez por cada 2 semanas, assim, com bem pouca frequência no presencial. Mas os meus clientes, que são mais empresas familiares, empresas de médio porte, a grande maioria está no presencial mesmo. Atendo algumas empresas de tecnologia em Florianópolis e também estão no presencial. Não estão no híbrido, estão no presencial. Tem uma que está no híbrido, uma está no presencial, a outra está no híbrido, assim, uma vez por semana em casa. Então, é quase um banco de horas, né? Mas, e até um candidato questionou, falou assim, poxa, mas a empresa de tecnologia está querendo presencial. Também. Eu falei, pois mas enfim, né? É a cultura que eles estão colocando ali para trabalhar dessa forma, né? Não tive muito como explicar, até como entender. Mas é questão cultural de cada uma, né? Sim. Porque tech você perde muita gente se você coloca no presencial. Apesar de que era uma posição de, assim, era uma diretoria financeira entendi. Sabe? E, então, uma posição que faz gestão de muita gente, né? Até programador, desenvolvedor, aí acredito, eu até não faço essas posições, mas acredito que aí sim. É bastante remoto. Mas até como curiosidade, estava lembrando, eu tenho do lado da família da minha esposa um primo e do meu lado um sobrinho, os meninos têm 30 e pouquinhos anos, os dois trabalham com tecnologia, os dois estão morando no Canadá, trabalhando em empresa de tecnologia e o segundo foi agora em novembro. Eu falei, mas não vai trabalhar remoto? Não, querem ir lá. Então, eu até, recebi com surpresa. Uma empresa de tecnologia internacional se mudou para o Canadá. A pedido da empresa. A pedido da empresa. A empresa está também 100% presencial. Então, presencial. Pode ser uma tendência, né? Eu acho que é isso. Até algumas reportagens assim, né, falam, o chefe quer presencial, o time quer remoto. Né? Então tá nesse embate aí. Sim. E o que você acha? Qual sistema que você prefere? Você está tá em home, né? Eu estou em home, né? Nossa empresa, de novo, é pequena, né? As consultoras também estão em home. Quando a gente precisa, a gente loca um coworking, uma sala de reunião, ou faz alguma reunião em algum outro local. Mas o home está funcionando super bem. O que eu acho que vai acontecer no mercado corporativo é o híbrido se solidificar. Um híbrido 2 vezes por semana, talvez até 3, né? O 1 eu acho meio tímido. Sim. Né? O 2 eu acho que de 2 a 3, talvez uma semana 2, outra 3, enfim, né? Dá para mesclar bem. De novo, acho que tem que trabalhar com a flexibilidade, com a empatia, entender a situação de cada um e como que produz mais, né? Como que a empresa vai performar melhor, né? Sim. Então, eu acho que o híbrido talvez por perfil pessoal, mas eu acho assim que conciliar os interesses e o meio do caminho é o que vai funcionar melhor. Pois é. Ô, Hussein, e o que você tem achado no nível dos profissionais que você tem abordado? O que tem chamado a sua atenção positivamente e negativamente? Olha, o nível
tenho achado bom nível dos profissionais, né? Acho que aquela máxima que tinha no passado, assim, profissional bom está empregado, tem que tirar de alguma empresa. Eu não vejo assim. Às vezes alguns clientes falam, poxa, mas está no mercado, por quê? Porque teve pandemia, teve layoff, a economia, enfim, tem diversos motivos e tem muita gente boa no mercado, né? Então, os profissionais estão bem preparados, a informação está aí, estão aí nas redes sociais ou em livros. Acho que todo mundo tem muito acesso à informação, a conhecimento. Tem pessoas com boas experiências também, a gente vem de algumas crises aqui no Brasil, então o pessoal sofreu, né? Às vezes o candidato saiu de uma empresa que estava em RJ. Poxa, é uma situação difícil, mas é um aprendizado que, sem trocadilhos aqui, não tem preço. Sim. Né? Só vivendo para saber, né? Então, eu acho que os candidatos estão bons, bem preparados para as posições. Uma coisa que eu percebi aí, fazendo uma posição aí para multinacional, exigia inglês. O pessoal ainda não fala inglês. Pois é, né? Isso, e o pessoal tem tido uma saída que é assim, você pergunta, eles falam, não, leitura e escrita, tudo bem. É verdade, agora tem esse lance de leitura tem escrita. Google Tradutor, né? Claro, né? Tira o smartphone. Exatamente. O que é uma ótima que tenha. Sim. Porque já alivia, mas assim, quando você fala, bateu o telefone, ou vem a equipe de tal lugar aqui. Você vai receber. Você vai ter que fazer uma apresentação, você vai ter que conversar. Não, puxa, isso eu estou aprimorando, tal, né? Então, ainda o inglês tem sido uma trava, é uma hard skill, né? Mas é uma trava que tem, assim, dificultado essas posições, né? Então, eu acho, assim, essa é uma questão, assim, que até me surpreendeu um pouquinho, né? Eu esperava que tivesse mais candidatos, assim, com inglês melhor. E pelo que você tem reprovado mais nas entrevistas? Olha, aí, de novo, depende do perfil da vaga, né? E eu acho, assim, que não tem certo e errado, acho que tem a questão do perfil. Muitas vezes os candidatos que a gente dá o feedback negativo, eles perguntam, poxa, o que é, sabe? Às vezes chega num nível lá, conversou com o diretor, conversou com o CEO, e ele escolheu o A e o B, quer entender mais. É uma questão tão tênue ali, tão sutil, é uma afinidade, alguma coisa alguma experiência, sabe? Experiência na própria indústria da empresa, ou um caso ali, a empresa está passando por dificuldade financeira, precisa de um cara hands-on que corte custo. O cara tem esse perfil, o outro não, só vem empresa que cresceu. Aconteceu até ao contrário esses dias atrás. O cara fez a entrevista e contou assim, todos os turnarounds, todos os downsizings que ele fez na vida e tal. E a empresa está dobrando de faturamento ano a ano. Daí desligou, o RH da empresa me falou, poxa, Hussein, ele é super bom, marcou todos os pontinhos. A única questão é que ele sempre trabalhou na redução de time, e a gente está na expansão. Então, e contrataram outro profissional, e foi por essa questão, assim, super... E ele me perguntou, poxa, o que foi? Eu falei, perfil, não tem nada de errado com você. Tenho uma lista de empresas aqui que precisam de um profissional com o teu perfil, mas nesse caso, precisava de alguém mais que... Acostumado com mais abundância.
Que é difícil, né? Poxa. Que é difícil, aí tá Poxa. difícil para você, né? Alguém que tenha vivido só empresa céu rica, azul, né? só oceano azul ali. Sim. Entendi. E o que você vê, assim, de mudança do mercado, né? Porque na minha época, na nossa época, lá ano 2000, era bem diferente, né? Como você disse, a gente buscava profissionais que estavam trabalhando, porque a gente tinha essa premissa, bom profissional é aquele que está atrás da mesa, que não está nem procurando emprego. E hoje, se você for analisar bem, ninguém mais está atrás da mesa, porque está todo mundo no LinkedIn, né? Então, basta um clique para você entrar em contato com o profissional. Basta um convite também para o profissional, a partir dali, estar procurando emprego, exatamente, né? Então, como que você vê essas modificações? O que mudou? Até tem muita gente que fala usar ou não usar o selo Open to Work no LinkedIn. Então, o que você nos diz a esse respeito, Hussein? Bom, eu vejo assim que o mercado, os processos ficaram muito mais ágeis, né? Então, assim, o ponto de você abordar um profissional ou de você ter uma resposta, de você conseguir marcar uma entrevista, uma agenda, ficou muito mais dinâmico, né? E isso eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que os processos ficaram muito mais rápidos, a coisa tem funcionado muito, muito bem. E quando a gente aborda o profissional, é que nem quando você é abordado, né, por candidatos, né? Sempre dou retorno, converso, peço o currículo, analiso, se não tem oposição, eu guardo no nosso banco de dados ali, porque quando a gente aborda, também não recebeu retorno, sabe, não tenho interesse, ponto. Sim. Né? Eu acho que é uma mão de via dupla, assim, né? Mas tem candidato que não dá o retorno? Tem. Não responde, nem sim, nem não. Exatamente. Deixa no vácuo. Às vezes até candidatos quando a gente faz o hunting, que a gente aborda, até é mais comum e não vejo tanto problema. Mas por educação, vamos dizer, poderia dar o retorno. Mas tem candidato que se candidata no processo e daí você faz o contato e ele não dá retorno. Mas daí também... Estranho, né? Às vezes também não viu o LinkedIn, também não tenho... Mas daí é distraído, né? Exatamente. Sim. Né? Porque às vezes se candidata assim, só para se candidatar, só para ver o que dá, e às vezes dá, né? Às vezes fisga e ele não estava pronto para dar conta da sua agenda, do inbox no LinkedIn. Então, e essa questão do profissional que está trabalhando para o que não está, ainda tem um pequeno paradigma assim, com alguns gestores que olham não com tão bons olhos o candidato que está no mercado, né? E a gente são mais gestores mais antigos, assim? Ou normalmente mais antigos, sim, né? Pessoal mais conservador. Sim. Né? Às vezes o próprio perfil da empresa, assim, às vezes até a pessoa é jovem, mas pelo perfil já foi aculturado naquela forma ali, né? Então, tem que explicar, tem que mostrar, poxa, a pessoa já fez isso, aquilo, e hoje com a quantidade de M&A que tem, quantidade de layoff, quantidade de processos administrativos que as empresas que mudam, né? Sim. Outro detalhe é o seguinte, a empresa que olha e o candidato trabalhou 2, 3, até 4 anos, 4 anos para menos, para baixo, em cada empresa. Tem 3, 4 empresas e trabalhou 2, 3 anos. Pô, esse cara não tem estabilidade. Bom, mas ele tem várias experiências. Sim. E era a época que ele tinha 25 anos, recém-formado, trabalhou 3 anos ali, 3 anos... Hoje ele está com 39, ele está querendo se estabilizar. Né? Então, tem alguns paradigmas que tem que ser, não digo quebrados, porque não são grandes barreiras, mas tem que ser explicado, tem que ser conversado, tem que trabalhar um pouco com os gestores.
Então, eu vejo por aí, assim, esses são as dificuldades, são nuances do processo. E o selo Open to Work? O selo Open to Work, para mim, não ajuda e não atrapalha. Uhum. Eu não olho, eu falo assim, poxa, está no mercado, não vou olhar. Não, eu vou olhar, se ele está no perfil ali da posição. E também não vou olhar porque está com o selo. Para mim, assim, é bem indiferente. Eu acho que vai muito... se ele está empregado e ele colocar aquilo porque ele está olhando, pode dar algum problema na própria empresa atual. Mas se ele não está, ele colocar ou não é um pouco indiferente, assim, né? Ou colocar em busca de recolocação. Enfim, eu não vejo assim maiores problemas. Acho que nem para lá nem para cá. Sim. Eu acho que ok das duas formas. Como a pessoa se sentir mais à vontade, né? Sim. E hoje os currículos que você recebe, o que você tem avaliado, assim? Que tipo de currículo você gosta mais? Os currículos, eles estão estruturados. Eu tinha uma ressalva, assim, com currículo com foto, mas não sei se eles evoluíram, não tenho mais problema com isso, né? Porque eu pensava assim, foto eu vejo no LinkedIn, se eu quiser. Sim. Mas, assim, hoje tem o Canvas, tem tantas plataformas ali com modelos de currículos que fica bem apresentável, com informações concisas. O que o currículo, eu acho assim, o que mais atrapalha é o currículo com excesso de informação. Currículo muito longo. Pega um currículo ali de 4, 5 páginas, fica maçante de ler, tem que reduzir. Uma coisa que eu acho bem importante colocar no currículo, principalmente se a empresa não é uma empresa famosa, mas colocar ali o segmento, o porte da empresa, empresa de médio porte no segmento de... Isso é bem interessante. XYZ, sabe? Porque te dá já uma noção de onde que ele vem e tal, e depois se pesquisa um pouco mais a empresa, né? Então, assim, um currículo que eu gosto é um currículo de 2, no máximo 3 páginas, né? Com as experiências mais recentes, experiências de talvez 10 anos para cá, as outras, se tiver uma carreira mais longa, só citar o nome da empresa, aí o cara pode explicar também na entrevista. Acho que aquelas informações, assim, hoje, informações pessoais, né? Nome, e-mail, rede social, não precisa colocar mais endereço, coloca a cidade, obviamente, que mora, até a questão de família, é casado, tantos filhos, não precisa, isso conversa na entrevista. Tem algumas perguntas, existe um tabu hoje, né? Poxa, pode fazer pergunta pessoal na entrevista. Particularmente, eu faço. Sim. Para conhecer. Até para saber o fit cultural, Exatamente. né? Quem é esse ser humano, quais os pontos de congruência com essa organização. Exatamente. Não dá para falar só de trabalho e ter esse olhar, né? Exatamente. Então, assim, pergunto um pouco da vida pessoal E tem profissional que eu recebo muito inbox, né? Que se ofende. Que fala, o recrutador foi invasivo comigo. Eu devo responder. Ele perguntou o que eu faço nas minhas horas de lazer. Devo responder? E daí eu falo, claro, vai lá. Se o recrutador está interessado em saber mais da sua vida, primeiro é um bom sinal que ele está gostando de você. Porque senão ele não perguntaria para um candidato que já está descartado do processo. Exatamente. Né? Mas às vezes a pessoa não consegue entender que ele não está curioso de saber o que você faz. Ele está curioso de entender que tipo de ser humano é você e quais são os pontos de congruência que você tem com aquela organização. Exatamente. E até... Porque, né, você vai chamar para uma empresa, de repente, do agro, né, que trabalha com animais.
faz? Alguém que é vegano não faz sentido nenhum, né? Pois é. Não tem fit cultural. E acontece, né? Eu sempre Sim. brinco assim, né? Eu estou fazendo uma posição em Curitiba de engenharia presencial. E às vezes vem um candidato que ela é uma enfermeira de Manaus e não tem mobilidade de mudança. Uhum. E se candidata. Não Pois sei é. como. Então, assim, a gente tem que pesquisar um pouquinho mais a fundo. Mas eu também gosto de fazer assim uma entrevista, uma conversa bem amigável, bem tranquila. A pessoa, se não quiser responder, ela tem todas as saídas para não responder e também está tudo certo. Sim. Né? Só que daí, claro que no parecer, no relatório que a gente vai produzir para o cliente, vai com mais riqueza de informações ou com menos, né? E daí a tendência do cliente optar por a pessoa que se encaixa mais, que ele tem mais certeza que vai se encaixar do que um que está com informações vagas, é maior ele fechar ali né, com quem que conte mais, né? E comunicação é tudo, né? Então, assim, contar quem você é importante, também contar sobre a empresa, né? Porque é uma escolha recíproca, né? Então, tem que... normalmente, quando a empresa permite, eu já passo as informações da empresa até para ele já ir pesquisando, né? Entendendo um pouco mais a empresa para que essa escolha seja um casamento de sucesso, vamos dizer assim, né? E você acha que os salários estão achatados, Hussein? Olha, essa questão de salário é uma coisa bem... eu vejo assim que o mercado, as empresas, elas estão mais rígidas, estão com salários assim, não diria achatados, mas com salários mais não tão bons, não com aquela pujança daqueles anos lá que, nossa, não sei quantos bônus, carro, um pacote de benefícios enorme e tal. Não, está mais tímido, está mais restrito. E os profissionais estão tendo que se adequar. Infelizmente, né, o mercado não está assim, com salário alto. O que eu vejo é assim, a gente coloca, ou a gente vê no LinkedIn ou nos anúncios, a gente vê uma descrição de vaga, as atividades, as responsabilidades e o perfil da posição, pedindo um profissional XYZ e, poxa, uma vez eu ouvi de um candidato, estão pedindo faixa preta, mas querem pagar o faixa branca. Então, assim, acontece. E vejo também o contrário acontecendo. Os candidatos, você pega, assim, 2 currículos muito similares e um está pedindo 8, outro está pedindo 80. Que louco isso, então, né? Tá muito difuso, muito diverso, assim, então tem que pesquisar, tem que explicar, tem que entender bem o tamanho da posição, o perfil, tentar ser o mais assertivo possível na publicação da vaga, na abordagem que você faz aos candidatos e também com os candidatos entender muito bem assim o que ele fez, qual que é a experiência dele, porque tem currículos bonitos, bem estruturados, né? E aí, quando vem a pretensão salarial, você fala assim, poxa, ou ele não tem essa experiência que ele diz que está tendo aqui, ou tem alguma coisa errada, né? E aí a gente tem que pesquisar mais a fundo. Mas os salários estão mais achatados, sim, sendo mais objetivo na resposta. Eles estão, assim, não tá aquele salário, assim, que o mercado está mais pró-empregador, né? Sim. E hoje você vê nas empresas que você atende, tem muito contrato PJ?
Tem, principalmente nas posições mais altas, né? Tem empresa que trabalha praticamente só com PJ, as empresas que trabalham CLT, ou elas são de capital aberto, ou são investidas por fundo de investimento, né, por private. As empresas de dono, as empresas limitadas, né, que tem uma gestão que não precisa prestar contas para terceiros, para stakeholders, eles estão trabalhando mais com PJ. E desde da mudança ali da legislação trabalhista, o PJ ficou mais regulamentado, né? Não vou dizer que é uma coisa sem risco zero, mas assim, a partir do salário de 11, 12 mil, alguma coisa assim, entende que o profissional já tem o discernimento de entender o que é o PJ e não é. E o que eu passo sempre para os candidatos a questão a grande diferença é a seguinte: para quem é disciplinado, é metódico, o PJ fica mais interessante, porque sobra mais no mês a mês. Só que você não pode elevar teu padrão de vida. Que a gente, assim, a gente ganha mais, a gente gasta mais antes de receber o primeiro salário, né? Tem que cuidar com isso, tem que poupar, tem que colocar numa previdência privada, tem que reservar esse dinheiro. E para quem sabe ou acha que, puxa, não vou conseguir, eu vou... Então, daí é melhor o CLT, né? Eu tenho um cliente que ele sempre, nas entrevistas, né, ele gosta que, mesmo quando a gente passa para o cliente, ele gosta que eu participe das entrevistas junto, né? Então, a gente participa. E quando entra na parte de remuneração, ele fala, tem 3 atores. Você, nós, a empresa e o governo. A gente gosta de tirar o governo desse meio aí. Sim. Vamos fazer direto e aí a gente consegue pagar melhor. Daí tem essa explicação aí do cuidado, tem que se cuidar, né? E aí vai de cada candidato. E candidatos que trabalharam em empresas grandes, né? E tem aquela carreira seletista desde sempre, é um pouco mais difícil. Ou bem no começo. Né? Que daí, aquela história, o pessoal fala, que tem mais estabilidade, que é uma falsa estabilidade, né? Então, assim, enfim, tem os 2 modelos, não tem o certo, não tem o errado, talvez tenha o mais caro. Né? Tem o mais caro, o mais arriscado, né? Assim, não fazendo apologia ao PJ, mas assim, né? O CLT, a empresa gasta mais e o colaborador ganha menos, né? Porque tem todos os descontos lá de imposto de renda e tal. Não que não estou aqui defendendo que não pague esse imposto de renda. Mesmo com PJ você paga, mas numa outra tributação, né? Então, eu vejo assim, mas a grande maioria tá mais para o PJ. Assim como está mais para o presencial, eu vejo que está mais para o PJ também. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente não fala e tem profissionais que é pura falta de informação. Né? Não aceita PJ, porque... E eu vejo que tem alguns pais também que não... que eles influenciam muito os filhos, no sentido, não, tem que ser uma coisa certa, tem que ser CLT. E eu vejo que, às vezes, não é nem da pessoa, né? Às vezes tem um cliente, o outro mais inflexível nesse sentido. Às vezes a gente tem que sentar e bater um papo no sentido de situar o que ela pode fazer com aquilo, como que ela própria pode recolher, né? Né? Numa fase intermediária da carreira para frente, eu vejo o PJ muito mais interessante. Talvez ali, quando está no início de carreira, primeiro, segundo emprego ali, num salário mais baixo, talvez o CLT faça mais sentido até, né? Não é tão caro para a empresa em termos monetários e não que dê uma estabilidade, mas uma segurançazinha ali, né? Entre aspas.
E, Hussein, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Que conselho, que orientação que você deixa para quem está aí buscando um novo trabalho? O que essa pessoa pode fazer para ela conquistar esse emprego mais rápido? Olha, eu acho que pesquisar bem as empresas, as posições, né? Antes de aplicar, poxa, viu a posição, a vaga, estuda um pouquinho a empresa se ela estiver sendo divulgada, né? Ou entende ali o perfil da posição para aplicar realmente no que faz sentido, né? Então, esse é um primeiro passo. Um segundo passo é, quando chegar numa entrevista, ser autêntico, mostrar o que é mesmo, o que fez, o que não fez, os pontos fortes e fracos, né? E não mostrar os fracos, não precisa chegar se defendendo, mas mostrar seus pontos fortes e o que, se for perguntado, o que não fez, realmente não fez, né? Não adianta, porque se for selecionado, se for contratado por uma posição que tem alguma atividade que ele realmente não tem experiência, não tem conhecimento, em curto prazo vai ficar evidente e não vai dar certo. Então, perder tempo de lado a lado. Então, acho que ser bem autêntico na entrevista, mostrar o que é. E daí, a partir do momento que saiba a empresa, de novo, pesquisar, entrar, eu acho que é uma escolha mútua, não é só dinheiro, não adianta ir, não topa tudo por dinheiro, dinheiro é importante, como um corpo humano, né? A gente não vive sem respirar, mas a gente não vive para respirar, né? Então, o dinheiro é importante, o salário é importante, mas é muito mais a conexão, o alinhamento de propósito, em carreiras mais de início de carreira, a perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, de desafios que vai ter. Então, é esse olhar que eu acho que os candidatos têm que ter. Perfeito, Hussein. Gratidão por você ter vindo, pelo seu tempo, por você ser generoso nas informações. Volte mais vezes. E você que está assistindo, lembra de deixar seu comentário aqui. Qual que é a sua dúvida? Quem que você quer que eu traga para os próximos podcasts? O que você achou desse episódio? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar interagir com você. Hussein, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Foi muito Thaís. bom ter você aqui. E vamos em breve marcar os próximos. E tem recebido lá o portfólio dos meus clientes? Tenho recebido, tenho conversado com os profissionais, muito bons profissionais, o nível é muito alto sempre. Então, de novo, agradeço e vamos mantendo contato. Então, tá bom. Obrigada e obrigada para você que esteve até aqui. Um beijo. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.